você está sendo processado pelo banco. Sim, você tem uma dívida com o banco. Seja essa dívida uma dívida de cartão de crédito, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, capital de giro ou qualquer outro contrato que você tenha com o banco. E, em razão de dificuldades financeiras, você não conseguiu seguir pagando as parcelas deste contrato. O banco tentou, por todos os meios, receber o valor de você, fez inúmeras ligações, mas ainda assim o banco não conseguiu receber. E agora, neste momento, você recebeu na sua casa uma cartinha, uma citação de um juiz para que você responda a uma ação judicial. O que fazer? Primeiramente, calma. Não entre em pânico. Por quê? Porque existe solução para isso. E eu explicarei essa solução para você aqui neste vídeo. Se você acabou de receber essa cartinha, a primeira coisa que você não deve fazer é não ignore a cartinha. Não finja que essa dívida, que esse processo judicial não existe. Sim, ele existe, está aí para você, como adulto, que é lidar com essa situação e resolver o problema. Recebeu a cartinha? Isso quer dizer que começará a correr o seu prazo para o quê? Para a apresentação de defesa. E qual é a defesa judicial que você pode apresentar ali naquele processo? Depende do quê? Depende do tipo de ação judicial que o banco moveu contra você. Se o banco propôs uma ação de cobrança, a defesa aqui é uma contestação. Se o banco propôs uma execução, a defesa aqui são os embargos à execução. Se o banco propôs uma ação monitória, a defesa aqui, embargos monitórios. Então, tudo vai depender do tipo de ação que o banco propôs contra você. Mas de maneira bastante resumida, na sua defesa, você vai poder alegar basicamente dois tipos de argumento. O primeiro argumento é: essa dívida não existe. Essa dívida é advinda de uma fraude. Eu nunca fiz essa dívida. Eu nunca assinei contrato nenhum com o banco. Portanto, essa dívida deve ser extinta. Agora, se não for esse o seu caso, a outra linha de argumentação será: a dívida existe, mas não nesse valor total que o banco está cobrando. Ela existe num valor menor. E para provar esses argumentos, o seu advogado, o advogado da sua confiança, vai se valer de todas as provas que ele puder. Por exemplo, uma perícia constatando que, na verdade, o valor da dívida é menor do que o valor que o banco está cobrando. Ou mesmo uma prova documental constatando que você já pagou muitas parcelas daquela dívida ou já pagou a dívida total e o banco ainda assim segue cobrando. Então, tudo vai depender do seu caso. Mas, de maneira resumida, o que eu estou aqui para falar hoje para você é que tem solução. E na sua defesa, a depender do que o seu advogado mencionar ali na sua defesa, tanto se a alegação for para a inexistência da dívida, como se a alegação for para a existência, mas no valor reduzido, haverá a possibilidade de você fechar um acordo com o banco. Especialmente quando a dívida existe, mas no valor menor. Nesse tipo de caso, você poderá fechar um excelente acordo com o banco. Então, uma dívida que você teria que pagar lá no final R$100 mil, depois de apresentada a defesa e iniciada a conversa para um acordo com o banco, pode ser que essa dívida de 100 mil caia para 20 mil, para 10 mil e você consiga fechar um acordo e encerrar o processo. Portanto, recebeu uma cartinha na sua casa, uma citação para que você apresente uma defesa em um processo judicial que foi movido pelo banco, não ignore a cartinha. Não ignore. Procure um advogado da sua confiança, apresente a defesa, inicie as tratativas para um acordo e resolva a situação, que sim, tem solução. Combinado? Nós falaremos muito a respeito de dívidas bancárias aqui neste canal, portanto, se esse assunto te interessa, fique ligado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.